Olá, és-nos de novo para prosseguirmos estas nossas conversas do século XXI, ainda dentro da temática, ou a partir da temática conhecida por ressurreição de Lázaro, e que já sabemos que se trata de um sinal densamente teológico e que é, por um lado, uma espécie de síntese nesta narrativa criada pelas comunidades joânicas, porque é exclusivo deste Evangelho, portanto, uma narrativa teológica criada pelas comunidades joânicas para, de certo modo, sintetizar o teor, a qualidade, a força das práticas de Jesus, do viver, do atuar de Jesus, do atuar na sociedade, do atuar na relação com as pessoas, tanto com os dirigentes da nação, os dirigentes, digamos, do país, como as vítimas dos dirigentes. Em princípio, com as vítimas, Jesus tem práticas maiúticas, portanto, que fazem despoletar no mais íntimo de cada pessoa a sua matriz original, para elas se saltarem, se libertarem, se desenvolverem de dentro para fora e se tornarem outros eu sou, que cada um de nós, desde a sua matriz original, está chamado a ser. Assim, o desenvolvimento de dentro para fora se faça ao longo da história pessoal de cada um de nós. Em relação com as práticas de Jesus, em relação aos dirigentes, portanto, aquela minoria privilegiada que provoca tantas vítimas entre o povo judeu, Jesus, as suas práticas já são, sobretudo, duelos teológicos, desarmados da parte de Jesus, mas nunca desarmados da parte dos seus adversários, dos seus opositores, portanto, em última instância, da parte dos dirigentes, dos detentores dos privilégios, e que são eles os grandes causadores, os rostos dos grandes causadores das vítimas, os fabricadores das vítimas, enquanto agentes do institucional. E todo o institucional, como fica claro neste sinal, que é o último dos sinais que o Evangelho de João nos apresenta, fica bem claro que todo o institucional é intrinsecamente perverso. É sempre fabricador de vítimas. O institucional, e quem está ao serviço do institucional, perde a sua dimensão de ser humano para se tornar outra coisa, um agente desse institucional, e como o institucional é idolátrico, tem toda a sua natureza, é de sua natureza mentiroso e é de sua natureza assassino, pois o agente do institucional, aquele que se presta a colaborar ativamente com o institucional, a ser um dos seus rostos, um dos seus pilares históricos em cada momento da história, em cada geração, é necessariamente também um dirigente que acaba por se tornar aquilo que chamamos um carrasco, portanto, um fabricador de vítimas, e, portanto, também ele mentiroso, institucional e assassino institucional, com a grande diferença de que os assassinos e os mentirosos não institucionais são sempre condenados, se não fosse mesmo naquele país, naquele povo judeu, no judaísmo, eram condenados pela lei de Moisés, pela lei que era considerada de Moisés e, em última instância, de Deus. E ao passo que a mentira, que é muito pior, a mentira institucional e dos agentes do institucional, e o assassínio do institucional através dos seus agentes, já não é considerado um crime e, portanto, já não é considerado nem eticamente, nem é considerado um pecado,
porque é institucional, e o institucional sempre se auto-absolve, porque ele é idolátrico e, portanto, pressupõe, tem por trás de si, ou acima de si, ou por cima de si, que é ao nível ideológico e até teológico da teologia idolátrica, tem sempre uma referência em sociedades teocráticas, como é esta sociedade do tempo de Jesus, a Judeia do tempo de Jesus, é uma sociedade teocrática, portanto a referência última era Deus, só que é um Deus que com Jesus se percebe que é um Deus ídolo, é um falso Deus, que era tido institucionalmente como o único Deus verdadeiro e que até já vinha assim desde Abraão e desde Moisés, pelo menos com toda a manipulação que os sacerdotes do judaísmo, desde Arão até Jesus, haviam feito, haviam realizado, e portanto utilizavam o mesmo nome de Deus e toda a linguagem, mesmo bíblica, às vezes até profética, como se fosse do Deus verdadeiro, e é de um Deus ídolo, precisamente para justificar este institucional organizado e justificar todos os crimes que comete. Nós estivemos, portanto, muito debruçados nos vídeos anteriores. Esta conversa vai prosseguir. Estes vídeos vão prosseguir os anteriores ainda dentro do mesmo sinal, na parte final, mas estivemos ocupados sobretudo a perceber as personagens que entram neste sinal e para lá do próprio Jesus, e percebemos que para lá do próprio Jesus e dos dirigentes do judaísmo, que são os grandes opositores a Jesus fora do grupo dos 12, aqui está também são três personagens: o Lázaro, Maria e Marta. E já vimos que começa Maria por ser nomeada em primeiro lugar e depois o protagonismo passa para Marta, porque ela é o grande executivo na Betânia, que ficava a 3 km de Jerusalém, portanto uma povoação completamente dominada pelo Templo de Jerusalém, pelos sumos sacerdotes, pelos dirigentes e, portanto, pela ideologia deles. Está completamente dominada, e percebemos neste sinal que Lázaro, afinal, é o grande representante em Betânia desse institucional, e que o institucional fez dele um cadáver a cheirar mal. Claro que a linguagem é figurada, não é um cadáver no sentido biológico, no sentido físico, mas é cadáver enquanto se tornou, do ponto de vista humano, se tornou um completamente descriado, totalmente descriado. Em vez de ter crescido em humano, cresceu em poder e, portanto, depois tudo o que realiza sai perverso e fabrica só vítimas em cadeia. E Marta aparece como o grande executivo, digamos que as mãos e os pés e a cabeça, o cérebro deste Lázaro, o grande executivo, portanto, do institucional, evidentemente. Lázaro é quase o institucional em Betânia e a Marta é o seu grande executivo, o grande agente em feminino, mas como mulher, mas contudo de masculino, de princípio masculino, de poder. É o grande executivo. E Maria aparece já em contraste com Lázaro e com Marta, porque aparece a dar os sinais de adesão e de abertura a Jesus, a demarcar-se do institucional que é representado em Betânia por Lázaro e a demarcar-se também de Marta, que é o executivo do institucional na Betânia. E aqui Maria já está a abrir-se a Jesus, e vamos ver que destes três é a única que acaba por acolher Jesus e por se tornar ela própria discípula de Jesus, uma espécie de outro Jesus também em Betânia. O Lázaro acabou também por ser, felizmente pela intervenção de Jesus, esta intervenção maiêutica. Já vamos.